Nós vamos retratar o PIB, Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas acumuladas dentro de um ano em todo o país. Então, o PIB é todo o valor arrecadado ao longo de todo o ano. O PIB ele é composto pelos impostos, pela atividade industrial. Ele é acumulado também, por exemplo, com todos os recursos que o governo acumula ao longo de um ano. Por exemplo, você vê dentro do PIB brasileiro, a gente tem a indústria, a gente tem o agronegócio, a gente tem os impostos, tudo isso compõe o PIB brasileiro. Um exemplo intrigante, a gente imagina, por exemplo, você vê na Rede Globo, passa uma propaganda que fala o agro é pop, o agro é tudo. Você sabia que o PIB do agronegócio é menos de 5% de toda a riqueza do Brasil? Ou seja, o PIB do agronegócio é um PIB praticamente irrisório. Ele serve mais para alimentar a população do que para gerar riquezas. Um PIB de grande importância dentro do nosso cenário é o PIB da indústria, que corresponde a cerca de 18%. O PIB de maior importância é o PIB do setor de serviços. O que é os serviços? É a atividade comercial do Brasil. Então, quando você pega, por exemplo, o PIB, Produto Interno Bruto, são todas as riquezas acumuladas dentro de um ano. Só que o Brasil tem passado por uma situação de pobreza. A pobreza tem aumentado no Brasil. E quais são os fatores que estão aumentando essa pobreza? A crise econômica, que foi acentuada a partir do ano de 2009, e o grande desemprego que vem acumulando taxas de cerca de 13% da nossa população brasileira. Em 2016, cerca de 6,5% da população de brasileiros viviam em situação de miséria, de pobreza. E quais que foram os fatores que levaram ao aumento da pobreza no Brasil? O desemprego, a redução dos benefícios sociais. Então tudo isso tem promovido aumento nas taxas de pobreza do nosso país. Quando nós falamos, por exemplo, que o PIB brasileiro ele é composto, por exemplo, pelo setor, pelas atividades, por exemplo, indústria, setor agropecuário, setor de serviços e impostos. Então isso daí vai formar o PIB brasileiro. A indústria ela é responsável por 18% desse valor, a agropecuária é responsável por 5% desse valor, o setor de serviço é responsável por aproximadamente 60% e o restante é os impostos que são recebidos dentro do nosso país. Isso daqui compõe o PIB, compõe o Produto Interno Bruto. Tudo que se arrecada de dinheiro dentro de um ano no nosso país vai compor o PIB. Nós somos um dos povos que mais pagam impostos no mundo. Nós trabalhamos cerca de 3 meses só para pagar impostos, né? O PIB, como vocês viram, ele é composto por um setor interessante, setor de serviço. Professor, o que é o setor de serviço? Eu vou explicar para vocês. Então existem os chamados setores da economia. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Então esse setor terciário, eu vou citar o exemplo para vocês. O setor terciário é o setor de serviço. Eu vou citar, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Vou pegar minha chinela aqui, ó. Essa chinela, ela representa os 3 setores. A borracha é feita do petróleo. Quando essa borracha foi extraída do petróleo, ela era setor primário. Quando ela foi para a fábrica das Havaianas, ela virou setor secundário, porque é a indústria. Veja bem, o setor primário é quando é retirada a matéria-prima. Primário, prima, matéria-prima, quando você retira a matéria-prima da natureza. Setor secundário é quando esta borracha se transformou em uma havaiana lá na indústria. Então o setor secundário é a indústria.
Setor terciário, quando eu fui lá no supermercado, lá na loja e busquei essa sandália havaiana. Então o setor terciário é o setor que abriga as pessoas que trabalham nos serviços. Então o setor terciário é o mesmo que as lojas. É onde se repassa o produto ao consumidor, né? Então você tem matéria-prima, indústria e o repasse ao consumidor. O setor terciário é o setor onde se repassa o produto ao consumidor. Outras questões interessantes a se retratar sobre a população. Nós somos 212 milhões de habitantes. O estado mais populoso do Brasil é São Paulo. Ele tem 20% de toda a população, 40 milhões de habitantes. O estado menos populoso é Roraima, que tem menos de 1 milhão de habitantes. Só para você ter uma ideia, a capital de Roraima tem 300 mil habitantes, né? Não é a menor capital do Brasil é Palmas. Palmas tem menos de 200 mil. Palmas tem 170 mil habitantes. A menor capital em população é Palmas. É claro que Palmas é a capital mais jovem também, tem apenas 30 anos. Então isso explica esse baixo índice demográfico. Lá na atividade de vocês vão ouvir a música Chico Mineiro. A música Chico Mineiro, ela retrata um pouco do passado de Goiás. Eu vou cantar um pedacinho para vocês. Foi lá no sertão de Goiás, eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Fizemos a última viagem para o sertão de Goiás. Quando ele fala, foi eu e o Chico Mineiro, fizemos uma viagem para o sertão de Goiás. Por que sertão? Porque sertão longe da população. Aqui, Bahia foi o primeiro estado de povoamento. Depois nós tivemos São Paulo, que se transformou em um estado economicamente importante. Daqui de São Paulo partiam as caravanas de cavaleiros com destino ao interior, com destino a Minas, né? Em busca de ouro, né? Em busca de promover o povoamento. Então saíam essas expedições de São Paulo para Minas Gerais. Essas expedições eram chamadas de bandeiras. Esses bandeirantes foram responsáveis pelo povoamento de Minas, de Goiás e de Mato Grosso, e esse processo se deve através da mineração, da busca por pedras preciosas, de ouro e escravos, e esses escravos eram obtidos através da captura de nativos, de índios. Então a música do Chico Mineiro, ela retrata um período em que as expedições montadas a cavalo, elas saíam de São Paulo, tinham como entrepostos, né, Uberaba, tá aqui Uberaba, Uberlândia. Essa região que ficou conhecida como Triângulo Mineiro, ela antes era pertencente a Goiás, ela era uma região de entrepostos, onde os cavaleiros, os bandeirantes saíam de São Paulo, passavam por Uberaba e Ouro Preto, né, Minas Gerais. Deixa só eu recapitular. Eu vou retirar Ouro Preto, porque Ouro Preto foi importante na questão da mineração. Vou recapitular, então. Saíam de São Paulo, passavam por Uberlândia e partiam no sertão goiano. A procura de ouro, a procura de pedras preciosas. Mais tarde, no período quando nós vamos aí de 1830 a 1930, foi o período que o café se transformou em uma atividade econômica importante para o estado de São Paulo. E quando o café se transforma numa atividade econômica importante para São Paulo, Goiás vai ser importante, porque Goiás vai fornecer carne e arroz para o estado de São Paulo. Lá em São Paulo, a principal atividade era o café. Então eles não se preocupavam com o plantio de arroz, não se preocupavam com carne. E Goiás já tinha grande plantel de rebanho, porque durante o ciclo do ouro, no século XVIII, nós tivemos a entrada de gado no estado de Goiás. E o gado era uma atividade de fácil manuseio, porque ela não um único homem cuidava de muitas cabeças de gado. O gado se recriava
no estado de Goiás de forma natural. O gado muito bem se adaptou ao solo goiano, se adaptou às terras, às pastagens naturais do estado de Goiás. Então a música do Chico Mineiro, ela retrata esse período histórico, onde os tropeiros, eles eram responsáveis por levar as mercadorias para o sertão goiano. A música do Chico Mineiro, ela retrata um período que é marcado em aproximadamente 1830 até 1930, que vai ser a chegada da estrada de ferro ao estado de Goiás. Quando a estrada de ferro chega em Goiás, ela vai fechar esse ciclo de atraso econômico, onde os tropeiros, eles eram responsáveis por esse processo, né, de levar mercadorias. Só para você ter uma ideia o quanto que as informações elas eram atrasadas em Goiás, que a Goiás ficou sabendo da nossa independência 3 meses depois que ela tinha ocorrido. Então, nós tivemos a independência no dia 7 de setembro. Sabe quando essa notícia chegou em Goiás? No dia 1º de janeiro, vinda pelo Correio da Bahia. Então, para você ver que era tudo no lombo dos cavalos. Então, essa música do Chico Mineiro, ela retrata esse sertão goiano, esse estado atrasado. O que vai tirar o estado de Goiás do atraso? O que vai promover maior povoamento desse estado? Vai ser a estrada de ferro que vai sair, né, de São Paulo e vai passar por Uberaba e vai chegar aqui em Tumbiara. Em 1940, essa estrada chega a Anápolis, Goiás. Bem, um pouco da história do nosso estado, da nossa população. O nosso estado ele é marcado por 3 ciclos de atração de população. O primeiro no século XVIII, onde a população vai ser atraída pelo ouro. O segundo vai ser a estrada de ferro, né? E o terceiro ciclo vai ser... E aí, nesse ciclo da estrada de ferro, nós vamos ter a transferência da capital de Goiás Velho para Goiânia, e a construção de Brasília em 1956 a 1960. E o último ciclo vai ser a década de 70, onde nós vamos ter os programas de financiamento Polo Centro e ProDC, que vão promover a entrada de mecanização do campo dentro do nosso estado de Goiás. Então, tudo isso financiou a